Bom dia, irmãos. Nós vamos abrir o nosso culto hoje com a palavra de Deus. Eu peço que todos possam abrir no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, do versículo 8 até o versículo 13, que a palavra de Deus diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz serei guiados. Os montes e os outros outreiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Eis a palavra do Senhor. Agora nós vamos cantar. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vem das tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia alegre-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, irmãos. Mais uma vez, bom dia. Vamos abrir nosso culto agora com uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos tanto, Senhor, pelo mais um dia para te servir. Senhor, muito obrigado pela tudo que nós temos hoje em dia, para mesmo que nós não estamos aqui na tua casa juntos, nós estamos juntos através dessa ferramenta do multimídia. Senhor, abençoe nosso culto de manhã, fala conosco através da tua palavra. Senhor, nos protege e protege nosso país, o mundo durante esse tempo. Nós adoramos nosso Senhor, nós louvamos o Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor por tudo. Nós te agradecemos agora e oramos que o Senhor vai abençoar nosso culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos continuar cantando. Eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar,
Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. É tão imenso o amor de Deus que a nada vale comparar. Alcance o extremo lá dos céus, profundo é mais que o vasto mar. Ao que pecou e se afastou, Deus o perdoará, pois numa cruz morreu Jesus, que a sua graça dá. O amor de Deus, seu amor fiel, é puro sem igual. Os anjos cantam seu louvor no coro celestial. Se tinta fosse todo o mar e o seu papel para escrever, e a pena fosse ali gravar sobre este amor e o descrever, seria em vão, não poderão conter nem mar, nem céus, toda extensão de teu paixão, do eterno amor de Deus. O amor de Deus, seu amor fiel, é puro sem igual. Os anjos cantam seu louvor no coro celestial. O amor de Deus, seu amor fiel, é puro sem igual. Os anjos cantam seu louvor. No coro celestial. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu quero desejar um domingo abençoado para todos os nossos irmãos lá da igreja no Jardim Gá, lá no Jardim Guacuri também, e a todos que estão nos ouvindo nesta manhã. E queria compartilhar com os irmãos sobre os dias que estamos vivendo. Estamos vivendo dias de incertezas.
E nesses dias de incertezas, quando nós temos, certamente cada um de nós tem momentos na nossa vida e situações na nossa vida em que nos preocupamos, momentos em que, e situações em que nós não temos ainda uma solução, nós não temos ainda uma explicação para o que está acontecendo. Então a gente acaba se preocupando e nós às vezes ficamos angustiados com as situações na nossa vida em que nós não encontramos solução. No entanto, talvez você que está nos escutando esteja passando por algum problema assim na sua vida pessoal. Talvez você esteja enfrentando um problema de saúde, talvez um problema grave de saúde e talvez de ordem financeira. Então, eu creio que cada um de nós, em alguma área da nossa vida, tem passado por algum problema, alguma dificuldade e que ainda não pode enxergar ou não pode ter uma solução. E na situação que estamos vivendo hoje também, tanto aqui no Brasil como no mundo, a situação com o Covid-19, estamos todos enfrentando incertezas na nossa vida. Cada dia a gente ouve o jornal, ouve as notícias e acontecem mudanças, coisas que a gente não tem esperado. E, na verdade, nós não sabemos como que vai ser a evolução disso. A gente espera que haja uma melhora, a gente espera que diminua aí os casos aqui no Brasil, mas a gente não tem ainda uma solução, a gente não tem ainda uma resposta para o momento difícil que nós estamos passando. Lá no primeiro século, também os cristãos enfrentavam situações difíceis, né? No primeiro século da era cristã, os cristãos eles sofriam assim dias de incerteza e de perseguição. Então havia perseguição por parte do Império Romano e cada cristão vivia ali dias em que não sabia o que ia acontecer com ele. Cada um cristão poderia ser apresentado ali diante das autoridades e diante dessa presença ali das autoridades ele teria que negar sua fé no Senhor Jesus Cristo e prestar uma adoração ali ao imperador. Caso decidisse não fazê-lo, seria sentenciado provavelmente à morte. Então, os cristãos também ali no primeiro século passavam por grandes provações, né, e grandes dificuldades, momentos de incertezas e que precisavam enfrentar ali com paciência e confiança no nosso Deus. Então, por isso, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias lá em Primeira Carta de Pedro. Primeira Carta de Pedro. E lá nós temos uma carta que foi escrita justamente nessa situação. Os cristãos são aqui exortados a permanecerem firmes, a terem bom ânimo nesses dias tão difíceis que eles passavam, exortados a confiar no Senhor para guardar as suas vidas. Então que essa seja a nossa firmeza, a nossa fé também. Destacando aqui o versículo 13 do capítulo 1, o versículo 13 diz o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então a exortação aqui de Pedro é para que aqueles cristãos, isso é para nós hoje também, para andarmos atentos com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas ações, andarmos atentos com tudo que está acontecendo. E aí então nós podemos não desanimar com as situações, né, ou com os imprevistos que temos vivido, mas nós vamos confiar inteiramente, esperar inteiramente na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, ele pede para que nós confiemos inteiramente, ou seja, completamente, colocarmos toda a nossa confiança
no Senhor Jesus Cristo, na sua graça, no favor e nas bênçãos que Ele tem concedido para nós e que Ele quer conceder na vida de cada um de nós. Com certeza, o Senhor Jesus Cristo, Ele cuida de nós e Ele tem o seu cuidado pela vida de cada um de nós. Nós precisamos andar atentos e confiar no Senhor Jesus Cristo para guardar as nossas vidas e nos abençoar em tudo aquilo que nos preocupa. Mas eu queria falar para os irmãos sobre as garantias de Deus em tempos de incertezas. As garantias de Deus em tempos de incerteza. Então, como eu já disse, nós estamos vivendo dias de incertezas, mas nós vamos ter na palavra de Deus as garantias de Deus que nos concede sabedoria, que nos concede firmeza e coragem para passar por esses dias difíceis que estamos passando. Então, eu queria ler com os irmãos 1 Pedro capítulo 1, dos versículos 1 até o 16. Então, 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 ao 16. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência, a aspersão e o sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram, da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, seguindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, que Deus abençoe a sua palavra. Então, eu queria falar com os irmãos, primeiramente, a garantia da mais preciosa salvação em Cristo Jesus. Então, no versículo 3, Pedro fala sobre a viva esperança. Então, vamos ler o versículo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, ele fala aqui de uma viva esperança. Essa viva esperança é a salvação em Cristo
Jesus. Então, quando nós reconhecemos os nossos pecados, e a Bíblia fala que todos pecaram, né, lá em Romanos capítulo 3, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, os nossos pecados, eles nos separam de Deus, mas no momento em que nós reconhecemos os nossos pecados e recebemos e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, então nós passamos a ter uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, e esse versículo fala também que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Quando nós olhamos lá no capítulo 1 do Evangelho de João, e lá fala que a todos quantos o receberam, a todos que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós passamos a ter perdão dos nossos pecados e uma garantia de salvação, de vida eterna no céu com o Senhor. Então, não há um bem mais precioso do que essa viva esperança, essa eternidade no céu com Deus. Porque Deus nos garante a vida eterna no céu com Ele, a todo aquele que aceita a Cristo como Salvador. E é isso que nós vemos também ali no versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, nós podemos ter toda a confiança e toda a certeza de uma eternidade no céu com Deus. Lá em João capítulo 6, versículo 47, o Senhor Jesus Cristo nos diz também: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então essa vida eterna, todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador têm essa garantia, a garantia de uma salvação, de uma eternidade no céu com Deus. Então nisso nós podemos estar animados, nós podemos estar firmes nessa promessa e não temer os dias que nós estamos vivendo. Agora que não posso, pode pegar aí, eu faço forte na edição. Tá. Isso. Pode continuar. Então eu tenho uma história de um farmacêutico. Havia um farmacêutico, ele era um homem de bastante conhecimento, de bastante experiência na sua área farmacêutica, e esse homem ele era ateu. Então teve um certo dia, e já era tarde, ele já estava fechando ali a sua farmácia, e quando ele já ia fechando, chegou um menino muito apressado, muito preocupado, e parecia estar até um pouco aflito, e aquele menino pediu para aquele homem, para aquele farmacêutico: senhor farmacêutico, o senhor pode, por favor, me vender ainda um remédio? A minha mãe está muito doente, precisa urgentemente desse medicamento ainda hoje. Então aquele homem, meio a contragosto, ele abriu a loja e foi lá, pegou o medicamento ainda nas escuras, entregou para aquele menino, e ele percebeu que aquele menino saiu correndo, com muita pressa. Então, ele sentiu que devia ligar a luz, e quando ele percebeu, ele tinha entregado um medicamento errado para aquele menino. Então, naquele momento, aquele farmacêutico se preocupou muito, ficou bastante aflito, pensando que só pelo fato de ter vendido aquele medicamento errado, aquele medicamento poderia levá-lo a passar por um processo, a ser processado. E também, caso aquela senhora tomasse esse remédio poderia levá-la até a morte. Então, era muito grave o que tinha acontecido. E naquele momento de desespero, aquele homem lembrou do Senhor. E ali nos seus pensamentos, nas suas preocupações, ele pede a Deus: Senhor, se o Senhor me ajudar nessa situação, eu vou crer no Senhor. Ele fez uma breve oração. Alguns momentos depois, quando ele já estava saindo novamente da farmácia, chegou o menino, novamente. E dessa vez o menino estava ainda mais preocupado,
E o menino falou: senhor farmacêutico, eu vim te pedir se o senhor pode me arrumar um outro medicamento. E eu nem mesmo tenho dinheiro para pagar. Eu fui correndo, acabei tropeçando e quebrei o medicamento. Será que o senhor pode me ajudar? Então, naquele momento, aquele senhor entrega o medicamento para aquele menino como doação e ele passa a crer na provisão e no cuidado de Deus para a sua vida. Então, nesses tempos difíceis, nós precisamos realmente olhar para Cristo e confiar nas bênçãos que o Senhor tem prometido para nós. Certamente, Deus, Ele tem cuidado das nossas vidas. Ele realmente nos ama e tem cuidado de nós. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2, nós podemos ler lá: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, de onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, que toda a nossa confiança nós possamos colocar no Senhor Jesus Cristo e andar firmes, animados, pois temos a garantia da preciosa salvação em Cristo Jesus. E outra coisa que eu queria destacar nesse texto é a garantia da mais preciosa herança. Então, quando nós olhamos aqui no versículo 4, o Pedro fala sobre uma herança incorruptível. Então, vamos ler versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por pouco contristado com várias tentações. Então, diante dos dias que estamos vivendo, nós podemos ter bom ânimo e nós podemos crer nas promessas que o Senhor Deus tem nos dado. Então, nós temos a garantia da mais preciosa herança, que é um futuro eterno no céu com Deus, tá bom? Quando ele usa essa expressão, uma herança incorruptível, é uma comparação entre a nossa vida, as coisas da nossa vida aqui nesse mundo. Nós temos uma vida nesse mundo, nossa vida nesse mundo é muito importante e é preciosa para nós, aquilo que nós vivenciamos, nossa família, nosso trabalho, nossos afazeres, os nossos amigos, tudo isso tem uma grande importância para nós. Mas ele fala de uma herança incorruptível. Tudo aqui nesse mundo é passageiro. Nós vivemos num mundo passageiro, as coisas materiais são passageiras, as coisas materiais vão ficar neste mundo, mas o que nós temos após a nossa vida aqui nesse mundo? O Senhor Deus nos dá a garantia de uma preciosa herança, de uma eternidade no céu com Ele, a todo aquele que tem a Cristo como Salvador. E ele fala que essa herança é incorruptível, ou seja, é algo perfeito, é algo que não vai passar como as coisas desse mundo, é algo eterno. E essa herança é a eternidade na presença do Senhor Deus, que é aquele que mais nos ama e tem preparado essa eternidade para nós nos céus. A Bíblia nos fala sobre esta herança. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, fala: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, o céu é um lugar maravilhoso em que Deus preparou para nós, para que e lá não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. E Deus limpará dos nossos olhos toda
a lágrima. Em outro versículo, Apocalipse 22, versículo 1, e ali nunca haverá maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Estaremos eternamente na presença de Deus, servindo a Ele. Então Deus tem o melhor para nós reservado na eternidade no céu com Ele. Então precisamos andar animados nesse mundo e dispostos a servir a Deus, porque Ele tem o melhor reservado para nós. E quando nós pensamos em herança, nós pensamos em algo que está garantido para nós, né? Eu lembro de uma família, essa família recebeu uma herança em dinheiro, e eles investiram esse dinheiro em viagem. Viajaram para Disney, viajaram para outros lugares, aproveitaram aquela herança, aquele dinheiro, aquele valor, com viagens, né? Eu sei que geralmente os pais se preocupam em deixar uma herança para os seus filhos, né? Geralmente os pais se preocupam em deixar uma moradia, um lugar para morar, um lugar onde seus filhos possam viver, né? Então, nós temos de Deus, o nosso Pai, um lugar garantido. Basta apenas que nós tenhamos ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. E nós que já temos a Cristo como Salvador, nós podemos estar animados e confiantes nos dias difíceis que nós vivemos, porque nós temos essa certeza, essa garantia. O Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 16, versículo 33, ele fala o seguinte: tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, com o Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter paz. Independente das situações da nossa vida, nós podemos ter paz no Senhor Jesus Cristo, tendo a certeza de que nós temos uma salvação garantida nos céus, nós temos uma eternidade no céu com Deus e que nós podemos viver a vida aqui nesse mundo, sobre a proteção, sobre os cuidados e o amor do nosso Deus. Que possamos colocar toda a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo e no Deus que tanto nos ama. Amém? Queria destacar também com os irmãos, Deus nos dá também a garantia de vitória contra o pecado. Então, quando nós olhamos lá no versículo 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então aqui, Pedro ele coloca ali para os irmãos e para nós também hoje, que, como eu disse no começo da mensagem, nós precisamos andar atentos à nossa vida, andar atentos aos acontecimentos e colocar toda a nossa confiança no favor e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que dessa forma nós vamos conduzir a nossa vida de maneira que agrada a Deus, de maneira vitoriosa, servindo a Deus, tendo bom ânimo nas situações difíceis da nossa vida, mas na situação difícil que nós temos passado também no nosso país e no mundo. E para isso nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Por isso no versículo 14, Pedro fala, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas nós precisamos, então, obedecer à palavra de Deus, estar atentos aos ensinamentos e aos mandamentos da palavra de Deus e assim pautar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. E certamente assim nós podemos contar com as bênçãos de Deus que Deus tem reservadas para nós. Então a palavra santo, ela quer dizer separado do pecado. Deus, ele é santo, ele é perfeitamente santo
e totalmente separado do pecado. Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós somos habitados pelo Espírito Santo e somos capacitados por Deus para não viver na prática do pecado. Infelizmente, nós temos ainda uma natureza pecaminosa, nós temos um corpo de carne e osso e, por isso, nós não conseguimos ser perfeitos. Nós acabamos pecando a cada dia, mas a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 6, versículo 14, fala que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o pecado não pode ter domínio sobre nós, porque nós temos o Espírito Santo que nos capacita para não viver na prática do pecado. Então, nós temos a garantia de vitória contra o pecado. Então, se nós pecamos, nós nos arrependemos, nós confessamos o nosso pecado e podemos andar de cabeça erguida, andar firmes, servindo e obedecendo ao nosso Deus. Nós temos a garantia da capacitação de Deus por meio do Espírito Santo de que nós não precisamos viver na prática do pecado. Então, nós podemos ter vitória contra o pecado. E aí, então, nós temos um versículo também lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E lá fala o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então o apóstolo Paulo ele coloca ali que a vida dele já não é mais ele que vive, mas Cristo vive por meio dele. Que nós possamos, então, pautar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. E que nós possamos andar obedientes e firmes em obediência à palavra do Senhor. O pastor Martin Luther King uma vez disse a seguinte frase: eu não sou mais quem eu gostaria de ser, e não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus que não sou mais quem eu era. Então que nós possamos olhar para a nossa vida, olhar para o nosso passado e ver o quanto Deus tem nos capacitado e nos dado vitórias contra o pecado. Que nós possamos olhar para a nossa vida e ver o quanto que nós já mudamos e estamos mais perto de Cristo nos dias de hoje. E que nós possamos olhar para frente e buscar viver cada vez mais de acordo com a vontade de Deus e ser cada vez mais parecidos com Cristo. E por fim, eu gostaria de falar da garantia das promessas de Deus. Então, quando nós olhamos o versículo 22, Pedro escreve o seguinte: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela permanece para sempre. Então tudo aquilo que nós aprendemos, que nós conhecemos, que nós praticamos da palavra de Deus, é para a nossa vida passageira nesse mundo, mas fica também para a eternidade. Então é de toda importância e de importância essencial para a nossa vida como cristãos estar andando em obediência à palavra de Deus, aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. E nesses dias que nós estamos vivendo, se tornam bem oportunos para que a gente possa cada vez mais ler a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e gastar bastante tempo em oração. Certamente Deus tem as mais ricas bênçãos para nos conceder por meio da sua palavra.
Então, quando nós olhamos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, lá está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, e graças a Deus que nós podemos aprender e saber a vontade de Deus para as nossas vidas e ter as promessas de Deus para as nossas vidas nos tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. E dessa forma nós podemos andar firmes, ter bom ânimo, servir ao nosso Deus e procurar agradar a Deus em cada área de nossa vida. Então, que nesses dias de incerteza nós possamos confiar nas garantias que Deus nos concede. Garantia de uma preciosa herança, a garantia de uma salvação em Cristo Jesus, de vitória, a garantia de vitória contra o pecado e a garantia das promessas de Deus que tanto nos fortalecem. Então vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tão grande graça que o Senhor nos oferece por meio do Senhor Jesus Cristo, a salvação que o Senhor tem nos dado por meio de Cristo Jesus. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude nos dias tão difíceis que temos passado, nas situações difíceis da nossa vida, que nós possamos ter bom ânimo, sabendo que nós somos salvos em Cristo Jesus, temos a garantia da salvação em Cristo Jesus, temos um futuro eterno no céu com o Senhor. E nós, assim, podemos olhar para Cristo e servir ao Senhor nesse mundo passageiro, de dificuldades que temos vivido a cada dia. Então, Pai, nos abençoa, Deus, a cada dia, a atentarmos para a Sua palavra e estarmos firmes servindo ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós e tem para nós as mais ricas bênçãos garantidas no céu. E nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.